E se eu te dissesse que o livro de Atos guarda acontecimentos tão intensos que parecem proibidos de serem contados? Homens simples desafiaram impérios, prisões se abriram sozinhas, multidões enlouqueceram nas ruas. E tudo começou depois que Jesus desapareceu diante dos olhos dos discípulos. Jerusalém ainda estava em choque. A morte de Jesus havia abalado a cidade inteira. Alguns diziam que ele era o Messias. Outros afirmavam que tudo não passava de uma mentira perigosa. Mas então algo aconteceu. Durante 40 dias, Jesus apareceu vivo diante de seus discípulos. Eles tocaram suas mãos, ouviram sua voz e receberam uma ordem que mudaria a história da humanidade. Vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Então, diante deles, Jesus subiu aos céus. Os discípulos ficaram paralisados olhando para o céu, sem entender o que aconteceria agora. O medo ainda existia. Os soldados romanos continuavam nas ruas. Os líderes religiosos queriam destruir qualquer um que falasse sobre Jesus. Mas tudo mudou no dia de Pentecostes. Enquanto os discípulos estavam reunidos em oração, um som poderoso tomou conta da casa, como um vento violento vindo dos céus. Línguas de fogo apareceram sobre suas cabeças, e eles começaram a falar idiomas que nunca haviam aprendido. A cidade inteira correu para ver o que estava acontecendo. Homens de várias nações ouviam aqueles galileus falando perfeitamente suas próprias línguas. Alguns ficaram maravilhados. Outros zombavam, dizendo que eles estavam bêbados. Mas então Pedro se levantou, o mesmo Pedro que dias antes havia negado Jesus diante de uma serva. Agora encarava multidões sem medo. E naquele momento, tudo começou, porque a partir daquele discurso, milhares de pessoas entregariam suas vidas a Cristo. E o mundo nunca mais seria o mesmo. Se você acredita que Deus usa pessoas imperfeitas para realizar coisas impossíveis, já deixa seu like e comenta. O fogo de Deus ainda está vivo. Pedro respirou fundo e começou a falar. As ruas de Jerusalém ficaram em silêncio. Milhares observavam aquele homem simples, sem riquezas, sem posição política, mas cheio de uma coragem sobrenatural. Pedro declarou que Jesus estava vivo. Disse que ele havia sido crucificado, mas ressuscitado pelo poder de Deus. Cada palavra atingia a multidão como uma espada. Muitos começaram a tremer, outros choravam. E então veio a pergunta que ecoou pelas ruas: que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se. Naquele único dia, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. Era o nascimento da igreja. Mas junto com os milagres veio a perseguição. Os discípulos começaram a realizar sinais impressionantes. Doentes eram curados nas ruas. Pessoas possuídas eram libertas. A notícia se espalhava rapidamente e Jerusalém entrou em pânico. Então aconteceu algo impossível de ignorar. Um homem aleijado desde o nascimento estava sentado na porta do templo pedindo esmolas. Todos o conheciam. Todos sabiam que ele jamais havia andado. Pedro olhou para ele e disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Na mesma hora, os pés daquele homem ganharam força. Ele se levantou, começou a andar. Depois, correu e então pulava glorificando a Deus diante de toda a cidade. O povo ficou em choque, mas os líderes religiosos ficaram furiosos. Para eles,
Aquilo era perigoso demais. A mensagem sobre Jesus estava saindo do controle. Então Pedro e João foram presos e levados diante das autoridades. E ali veio a ameaça: parem imediatamente de falar sobre esse nome. Mas Pedro respondeu sem hesitar: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Naquele momento, os discípulos entenderam algo assustador. Seguir Jesus poderia custar suas próprias vidas. E mal sabiam eles que uma onda de sangue, perseguição e martírio estava prestes a começar. Jerusalém começou a mergulhar no caos. A perseguição contra os seguidores de Jesus aumentava a cada dia. Soldados invadiam casas. Homens e mulheres eram arrastados pelas ruas. Muitos eram presos. Outros desapareciam sem deixar rastros. E no centro de tudo existia um homem temido. Seu nome era Saulo, frio, inteligente, impiedoso. Ele acreditava que os cristãos eram uma ameaça que precisava ser eliminada. Enquanto Estevão, um dos seguidores de Jesus, era apedrejado até a morte diante da multidão. Saulo observava tudo sem demonstrar piedade. Mas algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Com cartas autorizando novas prisões, Saulo partiu em direção a Damasco, decidido a destruir ainda mais cristãos. Porém, no meio da estrada, uma luz violentamente forte brilhou do céu. Saulo caiu no chão. Uma voz ecoou ao redor dele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tremendo, ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta mudou sua vida para sempre: eu sou Jesus. Naquele instante, o perseguidor encontrou aquele que tentava destruir. Saulo ficou cego. Os homens que viajavam com ele estavam aterrorizados. Eles ouviam a voz, mas não entendiam o que estava acontecendo. Durante 3 dias, Saulo permaneceu sem enxergar, sem comer e sem beber. Até que Deus falou com um discípulo chamado Ananias. Mesmo com medo, Ananias foi até Saulo, colocou as mãos sobre ele, e algo parecido com escamas caiu de seus olhos. Saulo voltou a enxergar, mas agora ele não era mais o mesmo homem. O caçador de cristãos havia se tornado seguidor de Jesus, e isso causou revolta dos 2 lados. Os religiosos o odiavam por ter mudado. Os cristãos tinham medo dele. Ninguém conseguia acreditar que aquele homem cruel agora pregava o nome de Cristo. Mas Deus estava preparando Saulo, que depois seria chamado Paulo, para levar o Evangelho ao mundo inteiro. Se você acredita que ninguém está longe demais da graça de Deus, comenta agora. Até o impossível pode ser transformado. Paulo agora carregava uma missão impossível. O homem que antes perseguia cristãos começou a viajar por cidades perigosas, anunciando que Jesus estava vivo. E quanto mais ele pregava, mais o mundo parecia entrar em conflito. Em cada cidade, milagres aconteciam. Doentes eram curados. Prisões tremiam. Povos inteiros abandonavam ídolos para seguir Cristo. Mas junto com os milagres vieram açoites, perseguições e tentativas de assassinato. Paulo foi espancado, apedrejado, preso inúmeras vezes, mas nunca parou. Em uma de suas viagens, ele e Silas foram lançados numa prisão escura, acorrentados como criminosos. O sangue escorria de seus corpos após serem brutalmente castigados. E, mesmo assim, eles começaram a cantar no meio da madrugada, enquanto outros presos observavam em silêncio. Um terremoto abalou os alicerces da prisão. As correntes se quebraram, as portas se abriram sozinhas. O carcereiro, desesperado, acreditou que todos haviam fugido
e tentou tirar a própria vida. Mas Paulo gritou: "Não faça isso. Estamos todos aqui." Aquele homem caiu de joelhos tremendo e perguntou: "O que devo fazer para ser salvo?" Até os inimigos começavam a reconhecer que havia algo sobrenatural acompanhando aqueles homens. Mas a jornada de Paulo ainda não havia acabado. Ele enfrentou tempestades no mar, naufrágios, conspirações e multidões enfurecidas. Mesmo assim, continuou levando a mensagem de Jesus até chegar a Roma, o coração do império mais poderoso da terra. E é justamente aí que o livro de Atos termina, sem um verdadeiro final, sem dizer exatamente o que aconteceu depois com Paulo, como se Deus estivesse deixando uma mensagem silenciosa. A história ainda não acabou, porque o fogo que começou em Jerusalém continuaria atravessando gerações, chegando até os dias de hoje e talvez chegando até você. Se inscreva no canal, deixe um like e compartilhe. Deixe nos comentários sua fé e devoção